bem? Hoje, então, nós vamos conversar sobre a questão da elaboração de um artigo científico, que é um dos grandes propósitos da nossa pesquisa, né? E que vai nos orientar, inclusive, para algumas ações futuras voltadas para a extensão, no qual a gente está planejando, né, apresentar esses resultados, mesmo de forma parciais, para alguns membros da comunidade, né, e líderes, né, da gestão da saúde do município, para a gente poder, então, né, trazer nossa contribuição e aprofundar e, né, elaborar, né, de uma forma ainda mais completa nossos artigos científicos. Então, essa atividade então de hoje é justamente para isso, né? A gente vai falar como a gente vai escrever o artigo geral, o empírico, né? Que não é o artigo de revisão. O artigo de revisão estará em outro vídeo que estará explicando, né, mais precisamente esta questão. Pois bem. Então, né, daqui no caso só a minha apresentação, né, por causa outras situações que venham a aparecer, né, desse vídeo. E quais são os objetivos, então, né, desta apresentação para o grupo de pesquisa EcoSan? Que no final dessa apresentação, né, os alunos pesquisadores extensionistas conheçam as etapas para a elaboração de um artigo científico. Então, quais são essas etapas? Né, quais são, né, os requisitos, né, passo a passo para a gente chegar ao artigo científico, visto que ele não surge, né, do nada, espontaneamente. Saber a importância das conexões que existem entre os constituintes do artigo científico. Então, desde o título, resumo, palavra-chave, introdução, tudo tem que estar, né, numa conexão, girando em torno de um elemento comum, que a gente vai ver qual elemento é esse. Compreender a importância de se ater aos principais detalhes do artigo científico, para ele ficar bem conduzido, e saber quais são os erros mais comuns, né, que geralmente até os pesquisadores mais experientes podem, né, de uma certa forma, cair, né, nesses equívocos que podem acontecer. Pois bem, então aqui nós temos então, né, todo o nosso processo, né, de criação pelo Trello com os times, e cada time deverá, né, produzir, né, os seus conhecimentos, né, lembrando, né, que nós temos tema, temos perguntas e hipóteses, temos palavras-chave, alguns fizeram pesquisa booleana, outros analisaram dados já existentes, e assim por diante, né, nós vamos então para o desenvolvimento da atividade propriamente dita. Então, por onde começa o artigo? Pois bem, em se tratando então do artigo empírico, né, que tem, né, um componente de desenvolvimento, né, ele começa justamente no projeto, né, o projeto inicial, né, que foi criado com as suas subdivisões, né, que a gente faz, no qual nós temos objetivos gerais específicos, né, que estão compartilhados, né, lá no grupo do Trello, que, né, deram origem, né, às diversas perguntas que surgiram, no qual a gente então vai ter que esquematizar na forma de um artigo científico empírico. E o que gira em torno do artigo, né, e que é a conexão entre as partes que constituem o artigo, é justamente o que deu origem ao projeto, que é a pergunta da pesquisa. Por isso você tem que estar muito atento à pergunta da pesquisa para que o artigo realmente flua e aconteça adequadamente. E é importante isso, né, porque um projeto não bem conduzido e elaborado, né, pode resultar, né, em situações como, né, aqui essa foto, né, no qual a gente faz uma analogia. Né. Isso aqui poderia ser, de uma forma lógica, um artigo de um projeto mal elaborado. Ou, né, situações agradáveis, né, como tem essa situação, né, essa lenda que se diz, né, que se construiu um estádio de futebol e esqueceram o trator dentro e não conseguiam tirar. Falta de atenção na condução do planejamento, ou seja, problemas que surgem que têm que ser corrigidos. Então, para a gente fazer o artigo, nós temos que ter claro o seguinte, nós temos que ter um plano, né? Nós temos que ter
uma forma de conduzir as situações, né? E isto se pauta principalmente na pergunta da pesquisa, que é a parte essencial desta atividade. E para que a gente está escrevendo esse artigo científico? Para que a gente se propõe a fazer este trabalho de escrever um artigo científico? Muitos podem dizer que é a questão da importância do currículo, muitos vão dizer que é a importância de várias outras situações, mas assim, a essência do artigo o que é? É mostrar como nós resolvemos um problema considerado complexo, né? Nós vamos pensar sobre, nós vamos ter uma solução e nós vamos divulgar esta solução. E o artigo é justamente isso, a forma de mostrar para as pessoas como a gente resolveu um problema que apresentava uma certa complexidade. Então, o artigo é solução, apresentar a solução de um problema que não é só na questão do eu acho ou é assim, né? Tem que ter todo o constituinte do qual você sustenta, né, de uma forma clara, eficaz e segura a solução que você está propondo, né? E isso tudo, obviamente, gira em torno, né, da pergunta da pesquisa. Aí, a pergunta, né, ela tem muito da questão do problema e dessa capacidade de problematizar as situações, né? Diferente do que vem a ser dificuldade, né? Então, quem já foi meu aluno já deve ter ouvido essa história que eu sempre uso também de forma analógica, né? A questão da falta do dinheiro, né? Faltou dinheiro, estou com dívida, né? Isto é um problema ou isso se trata de uma dificuldade, né? Na real acepção da palavra, como isso está sendo apresentado, né, na questão conceitual, é apenas uma dificuldade, né? Porque o problema seria o quê? Né? O problema, de fato, seria, né, segundo consta na literatura científica, né, do qual problema é qualquer situação que inclua, né, uma possibilidade de várias respostas ou a investigação para encontrar a resposta, o problema deveria ser expresso da seguinte forma: como vou conseguir, né, dinheiro para quitar as minhas dívidas? E é isso que está lá nos problemas, né, que estão lá no grupo do Trello, né, lá na página do Trello. Então são situações em que eu tenho que achar a solução. Então está devidamente problematizado. E o que a gente vai fazer no artigo científico é mostrar a solução. Então, para chegar a esta solução, nós temos que traçar também nossos objetivos, né? Então, o que eu quero com este artigo? Né? Eu preciso ter claro isso, né? Que melhorias eu quero trazer com a solução do problema e qual é o meu objetivo. E o objetivo ele tem que ser expresso da seguinte maneira, né? Você tem que pensar que uma pessoa vai ler seu artigo, vai ter novas compreensões e vai agir diferente, né? Esta é a grande essência do artigo. E esta deve ser a imagem central na hora de estar escrevendo o artigo. Uma pessoa vai ler, vai ter um novo conhecimento, vai saber resolver um problema e vai ter atitudes diferentes, né? Então, esta é a questão, né, da parte essencial assim, né, da questão do artigo. E se a gente não tem esse objetivo, a gente se perde, né? Então, eu faço até novamente uma analogia agora, mas com, né, a história de Alice no País das Maravilhas, né, naquele momento onde, né, ela encontra o gato, né, uma situação bem clássica, né, onde Alice chega e pergunta, né, você pode me ajudar? Né, o gato, sim, pois não. Daí Alice pergunta, né, para onde vai essa estrada? Né? O gato pergunta, para onde você quer ir? Ou como que dizendo, qual é o seu objetivo? Né? Onde você quer chegar? Né? Daí Alice fala, não sei, estou perdida, né? Então, o gato responde, qualquer coisa serve. E claro que o artigo não pode ser qualquer coisa, né? É a solução de um problema. Então, para onde você quer ir? Né? Eu quero, né, mostrar a solução de um problema. Né? Isso tem que estar claro. E a gente pode até, né, fazer um comparativo na relação orientando-orientador. Né? Então, eu posso ajudar vocês, mas desde que vocês tenham claro, né, o objetivo e não fujam do objetivo. O objetivo ele tem que ser como se fosse um contrato, assim, sabe, de relacionamento, né? Um contrato, né, de responsabilidade e compromisso. Eu não posso fugir do objetivo, mas eu tenho que ter ele claro, né? Então a gente tem que fazer, né, esse exercício para a elaboração do artigo científico. Bom, e visto isto então, né, tendo objetivo, a chance desses problemas acontecerem ficam bem reduzidos, né?
E se tiver também um planejamento, né, a chance de a gente ter surpresas desagradáveis também serão pequenas. Então, projeto é para desenvolver, né, para resolver, problemas, né? Então o projeto é para resolver o problema. E o problema a gente viu, né, que são situações a gente não sabe a resposta, ou tem que escolher a melhor resposta entre algumas opções. E o artigo científico, então, que vocês estão escrevendo é para divulgar a solução de um problema, que pode ser na forma conceitual, pode ser na forma de trazer reflexões, né, de trazer novas problematizações, mas é a solução do problema inicial da pesquisa, feito através de um método que ajudou a fazer esta pesquisa. Bom, então nós temos esta realidade, estamos, né, frente ao problema, e nós vamos ter um método, pode ser um questionário, pode ser levantamento de dados, pode ser busca, né, de algumas informações de um determinado problema. O que a gente acaba tendo que fazer então? Responder a este problema de pesquisa, essa pergunta, de uma forma metódica. E como que foi proposto então, né? Essa atividade que você já vem desenvolvendo, né, ela é composta de 5 etapas, né, no qual, primeiro, né, a gente definiu a pergunta de pesquisa usando o anacrônico PICO, depois a gente definiu as palavras-chave, né, seguindo, né, os critérios, né, de estarem no DEX, depois partimos para a etapa 2, né, elegendo os critérios para a inclusão dos artigos, definindo o esquema da pesquisa booleana, usando, né, os termos and, or not. Depois partimos, né, para a questão da definição do tempo que teria os artigos, os idiomas, tipos de estudo que estariam dentro da pesquisa, e depois a definição, né, dos dados que seriam buscados nos artigos durante a pesquisa. Daí partimos para a etapa 3, que é a busca dos artigos propriamente dita nos sítios, né, nos sites de pesquisa, então, que a gente comumente utiliza, que é o PubMed, o Cielo, o ScienceDirect, entre outros. Daí partimos para a etapa 4, que é a seleção desses artigos. Uma vez que a gente define os critérios para a escolha, né, e tudo mais, a gente tem que selecionar agora aqueles que realmente fazem parte, né, do interesse e que ajudarão a responder a pergunta de pesquisa. E essa atividade foi feita através da leitura do título, resumo e depois, posteriormente, o texto, assim, né, nessa sequência, e depois foram separados, então, aqueles de interesse. Depois, na etapa 5, partimos, então, para a coleta de dados, que pode ser na forma de planilha ou pode ser na forma de mapa mental também, onde, então, a gente começa a construir os resultados para realizar a discussão e escolher a melhor solução para o problema que a gente está trabalhando. Então, temos que, desta forma, construir esse artigo a partir, então, dos resultados que a gente encontrou, né, e responder, então, a nossa pergunta de pesquisa. E para fazer isso, e para dar corpo, né, e dar, né, cara, né, substancialidade para o artigo, nós precisamos usar o que a gente chama de template. Template nada mais é do que um documento, né, com as orientações mínimas para se fazer um artigo científico, no qual existem uma variabilidade muito grande, né, cada revista pode determinar como ela quer o seu template, mas a gente acaba usando, né, um modelo padrão que depois a gente vai adequar na revista que a gente acabar escolhendo, então, para a nossa atividade de publicação. E o template, né, basicamente é constituído por quê? Né? Ele tem uma seção que é o título do artigo. Esse título tem que obedecer à questão de ser o menor resumo possível do artigo, de uma forma sintética, clara, dizendo, né, o que se tem nesse artigo científico. Também tem a parte do resumo, do qual, em poucas palavras, né, nós temos que falar do que é esse artigo, né, expandir um pouco mais, né, a partir do título, a explicação do artigo, que geralmente vem, né, em 2 ou 3 idiomas, português, inglês e espanhol. E na sequência, nós temos que escrever a justificativa. Na questão específica envolvendo o título e o resumo, né, nós temos que considerar o seguinte: eles abrem o artigo, mas é a última coisa que a gente vai fazer. Porque o título, com o menor resumo possível, só depois do trabalho estar todo pronto.
E o resumo também, né? A gente só consegue resumir se alguma coisa está pronta. Então, abrem o artigo, mas título e resumo são as últimas coisas que a gente irá fazer. A gente começa mesmo pela justificativa, que tem que ter alguns elementos chaves na construção do seu texto. Depois, o método de pesquisa, do qual a gente vai estar então explicando como que a gente foi responder à pergunta de pesquisa, ao nosso problema, e eleger a hipótese mais provável. Depois, fazer uma discussão, né, porque a gente precisa convencer, né, quem for ler o trabalho de que a nossa posição é uma posição coerente, e depois partir para as considerações finais. Então o template basicamente tem essas seções, né, com essas pequenas dicas aqui, que a gente vai aprofundar um pouco mais adiante, e com esta ordem, né? A gente começa a fazer pela justificativa, finaliza com título e resumo. Aqui, para mostrar para vocês, né, como que é, né, no documento do Word, este template que eu vou estar explicando para vocês como que a gente vai preenchê-lo a partir dos trabalhos já realizados. Então, o template começa, né, justamente com a questão do título. O título pode ser um título provisório, mas no final a gente tem que dar, né, a cara que o título deve ter, né. A questão, né, das autorias, né, quem são os autores desse artigo, eleger um autor para que seja o contato, e o resumo, né, como eu falei também, a gente vai deixar para o final. Tem revistas que pedem 250 palavras, tem revistas que deixam fazer até 400 palavras, a gente acaba fazendo, né, 400 palavras, porque é mais fácil a gente cortar do que depois criar alguma coisa. E no capítulo que corresponde à introdução do artigo, ou também algumas revistas denominam como justificativa do artigo, as orientações para a elaboração são as seguintes, né? Como que a gente escreve, né, este capítulo do artigo científico? Primeiro, tem que ser escrito o fenômeno pelo qual, né, se está estudando, o que motivou a realizar o estudo. Então, pode ser, né, pessoas em situação de rua, pode ser, né, questões de poluição emergente afetando a saúde da mulher, pode ser N situações, mas inicialmente você tem que descrever isso, né? E se for relativo a alguma doença, alguma situação social em particular, é importante que se traga dados epidemiológicos, né, neste início de atividade. Depois, é necessário que se fale, né, e só alertando que nessa primeira etapa aqui é 1 a 2 parágrafos suficiente para a gente expressar as ideias. Depois, né, virá, né, 2 parágrafos, né, em média, que a gente acaba escrevendo, para falar sobre a dúvida, né, que surgiu e motivou a pesquisa. Eu até sugiro que os alunos coloquem até mesmo na forma de pergunta, né, deixe bem claro, porque quem está habituado a ler artigos, né, vai na introdução justificativa buscar essa pergunta, que às vezes pode estar de uma forma diluída, mas é importante que se deixe de uma forma explícita. Então, em 1 ou 2 parágrafos falando, né, da questão desse problema, né, da sua importância, da questão referente, né, à sua significância dentro da sociedade, dentro da parte clínica, seja qual for, né, a abordagem que está sendo desenvolvida. Daí, então, né, depois na sequência, né, mais os 2 parágrafos, né, falando também do problema e da solução, da importância de ter uma solução para este problema. Então a gente vai discorrendo, escreve, né, vai falando a respeito das soluções, apresenta, inclusive, né, as possíveis soluções, no qual a gente ainda, né, na hora de estar escrevendo aqui, a gente não expõe, né, a solução, a gente deixa para o desenvolvimento do artigo, para as pessoas acompanharem o raciocínio e entenderem, né, por que a gente optou por aquela solução. E, por fim, né, a gente escreve o objetivo, né, o que a gente quer, né, desse trabalho. Aqui, geralmente, é um parágrafo do qual a gente fala sobre isso. E, independente do tipo de fonte que acaba sendo utilizada, independente do tipo de espaçamento, né, por regra, né, a gente acaba usando 1,5 páginas para fazer esta introdução do artigo. Feita a introdução do artigo, nós partimos então para a parte da metodologia, do qual a gente tem que explicar como que a gente respondeu ou pretende responder a pergunta de pesquisa da nossa investigação
de uma forma sistemática, metódica e reprodutível, que são as características essenciais para um trabalho científico. Não são soluções que saíram da minha cabeça, ela teve um método para ser feito. E nessa hora, então, que se explica no artigo científico, que foi utilizado, então, aquela metodologia que eu descrevi anteriormente, dizendo quais são as etapas que foram adotadas e como que dessa forma a gente conseguiu, então, responder a pergunta. Então, existe um texto até padrão, onde no template, basicamente, se preenche o que se pede, que está marcado em X e em vermelho, do qual não existe plágio em metodologia, de métodos de pesquisa, Então, podem copiar, somente adequar dentro daquilo que foi proposto, e que foi traçado para a pesquisa específica que vocês estão fazendo. Na sequência, temos que trabalhar, então, a questão dos resultados de discussão. Uma vez que eu expliquei como que eu quero fazer a pesquisa, agora eu vou estar discutindo. E como é que funciona esse capítulo de resultados de discussão? Bom, inicialmente se apresentam os dados brutos, ou seja, aqueles dados gerais, um panorama geral, o que foi encontrado. É o resultado sem discussão. E para isso existe também uma forma gráfica da gente estar expressando isso, no qual a gente mostra das etapas, quantos artigos nós encontramos, quantos artigos nós rejeitamos, quais artigos nós tivemos que buscar de forma extra. Isso para mostrar que existiu um método e que ele é reprodutível e a gente está apresentando. Isso dá confiabilidade ao trabalho e mostra que não houve uma tendência, não houve uma vocação a buscar uma tal resposta em função de outra. Foi um trabalho isento. Então a gente começa dessa forma, o template também explica, a gente tem que colocar desde o número total de artigos até os artigos finais que a gente utilizou para a nossa pesquisa. Daí depois, quando a gente começa de fato a fazer a discussão do tema, o que acontece? Nós temos que começar sempre falando do contexto macro da temática. Então, se a temática é a situação de rua, você vai começar a falar, geralmente, da população de rua, e de uma forma diferente do que foi falado na introdução, porque a introdução é escrita mais livre. Aqui não. Aqui, para cada parágrafo, para cada afirmação que acaba sendo feita, é necessário um artigo de referência que veio lá da pesquisa feita. Então, eu começo a falar de uma forma geral, tendo as referências necessárias. Depois, eu vou afunilando, vou levando a situação até chegar no meu problema. Daí, então, eu tenho que também conversar com quem está lendo e a base das referências sobre o contexto relativo ao problema da pesquisa, então quais são as suas interfaces, suas implicações, até chegar à questão do problema em si e falar o que a literatura científica diz a respeito do problema. E, na sequência, discutir a questão das hipóteses. Então, para um dado problema, a gente sempre tem mais de uma possível resposta, e uma delas tem que ser eleita como a resposta mais provável. De hipótese, ela vai ser credenciada a uma tese. Então, eu tenho que mostrar quais são as possibilidades, e qual foi o caminho traçado na literatura científica que fez com que o grupo de pesquisa escolhesse uma das hipóteses como a mais provável. E também apresentar até mesmo seus contraditórios, discutir se realmente existe alguma outra questão que pode levar a não aceitar essa hipótese, apesar de que o grupo entende que é a mais provável. Isso é importante, porque é resultados e discussão. Mesmo que a gente chegue a uma certa concordância sobre um determinado ponto, sobre uma resposta para a dúvida, nós temos que entendê-la que ela é passível de crítica e a gente vai também promover essa crítica, apesar de que as evidências que nós temos no momento nos mostram tal condição. Então eu tenho que discorrer sobre as hipóteses e na literatura, nos artigos que eu encontrei, eleger aquela que realmente responde à minha pergunta. E assim então dá o parecer final. Esses itens que eu assinalei aqui, todos, são apenas orientações para fazer subtítulos dos artigos. Então, na questão aí, você tem que fazer um subtítulo que corresponda a cada um desses itens aí, mas a sequência é essa. Quem já foi meu aluno deve recordar,
do triângulo invertido. A gente começa falando da questão macro, fala da questão do problema dentro da situação macro, o problema em si, as possíveis respostas e o que a literatura nos diz que deve ser a mais provável resposta. É assim que funciona o artigo de revisão. E, na sequência, então, nós partimos, então, aqui antes, só um exemplo de como que deve ser feito os dados brutos, que eu mencionei anteriormente. Então, número de artigos que apareceram no PubMed, no Cielo, se teve duplicado, quantos foram selecionados, quantos a gente excluiu porque não atende à pesquisa, quantos foram então, para elegibilidade, quantos foram excluídos por algum outro motivo e quantos chegaram no final. E se teve algum artigo que apareceu durante o trabalho que precisou ser incluído, fora o sistema geral de avaliação. Então isso é só para mostrar os dados brutos. E chegamos na questão das considerações finais, que é um texto, geralmente meia página é suficiente, que tem que atender às seguintes orientações. O que de novo a gente aprendeu, do ponto de vista de conduta e posicionamento, o que é mais adequado. Então, quem lê o artigo de vocês tem que ter a seguinte sensação: olha, eu aprendi uma coisa diferente, vou fazer diferente. E qual a qualificação que a gente quer para a prática dos profissionais de saúde, para o sistema de saúde. Então, é importante que se tenha em mente esta visão de que o artigo final ele tem que ter essa característica, é o seu grande objetivo, fazer com que quem leia o artigo aprenda algo, tenha uma conduta diferente, baseado em questões científicas, e que seja mais qualificado para as ações. Então, assim que a gente pretende encerrar o artigo. E o projeto, então, nosso é para resolver problemas. Problemas nós vimos que é uma situação que você tem mais de uma possibilidade de resposta e você tem que escolher qual é a mais provável. E o artigo científico é o quê? É mostrar qual foi essa resposta que você encontrou. É divulgar, é compartilhar, é socializar a solução do problema. Certo? Daí, então, a gente tem o artigo científico, a nossa contribuição para a solução de um problema que tem uma relevância social, inclusive. Então, era o objetivo dessa apresentação, então, mostrar as etapas de elaboração do artigo científico, a importância das conexões do artigo científico, dos seus constituintes, a questão de estar atento aos detalhes e evitar erros mais comuns, como, por exemplo, não ter um plano, não seguir as orientações para a escrita no corpo, incluindo a questão do resultado de discussão. Ok? Dúvidas? Fico à disposição de vocês. Um forte abraço.